Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério. Hoje nós estaremos estudando o Livro dos Espíritos e falando a respeito de um tema novo que se chama Perturbação Espírita. Então fique conosco, pegue suas anotações, vamos estudar juntos. Vocês já pensaram um pouco no que, por exemplo, a alma, se ela tem consciência imediata de si mesma assim que ela deixa o corpo? Já pensaram sobre isso? E será que o conhecimento do Espiritismo pode auxiliar a alma nesse transe, nessa passagem? O que você acha a respeito disso? Vai pensando que hoje nós estaremos tratando desse assunto e muitos outros. Eu sou Solange Godoy junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. É com muita alegria que voltamos ao tema da doutrina espírita para que você também vá descobrindo essas realidades. Ah, mas eu pensei que perturbação era o espírito que fica atazanando a cabeça da gente, Solange. Nessa perturbação espírita que a gente vai falar hoje? Eu também, eu achava que era isso mesmo. Eu fiquei pensando sobre esse assunto. Ah, tem o carinha que é perturbado, o fulano perturbado, está espiritualmente perturbado. Será que é essa perturbação? Essa também existe, não é? Mas existe esta específica que Kardec está colocando dentro do capítulo que fala da nossa saída do corpo, da volta ao plano espiritual, não é? Isso. A saída do ser que está vivo na matéria para voltar à pátria da verdade. É essa perturbação que nós começamos a falar já na separação do corpo e do espírito nos programas anteriores e que hoje nós vamos voltar a ela, ok? E eu gostaria de lembrar a vocês que todo esse programa com a qualidade de áudio, vídeo, está chegando até você graças ao empenho dos nossos queridos Fernando Rocha, do Rogério Palma e da Thaís Cabenhelê. Você pode então participar com a gente, não é? Pegue o seu livro dos Espíritos e vá anotando, vá aprendendo e guardando o que você aprende, ok? Vamos então começar com o nosso primeiro slide, aquele que nós temos para você dentro deste tema. Esse daí, relembrando a saída do corpo, o que será que acontece depois que aquele fio de luz leva o fulano para um lugar, o que será que vai ser dele, não é? Vamos à primeira pergunta de hoje, Solange. Vamos lá. É o slide seguinte. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Aí vocês estão vendo na tela a pergunta 163 que Kardec fez ao tratar da questão dessa saída do corpo. Não é que o assunto mudou, é que o enfoque agora vai se dar naquele processo de morte, né? O enfoque será o que será que acontece nos primeiros momentos depois que o corpo morre e o espírito vai para o lado de lá da vida. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Vamos ver o que os espíritos responderam no slide a seguir. Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Ah, então depois que morre, não é porque fechou o olhinho lá no caixão, que foi posto debaixo da terra, que ele já sabe que ele é um espírito, que ele já sabe onde que ele está, que agora ele sabe que ele pode voar, que ele tem a condição de volitação. Será que é assim? Não, eles estão falando que não. Depois que acontece a desencarnação, o espírito passa por um tempo de confusão. É como você vai ver Kardec perguntando isso aos espíritos e eles explicando que confusão é esta. Você às vezes abre o olho, está num lugar que você não sabe onde está, o que eu estou fazendo aqui? Onde será que eu estou? Por que eu estou aqui? São situações que às vezes vão desta simples confusão mental a uma coisa muito pior. Então você já viu que para todos nós o estado de perturbação é normal, é natural. Você sabia que tem gente que acabou de enterrar o avô, já está rezando para o avô trazer alguma ajuda para ele. Ai, vozinho, me ajuda aqui que eu estou precisando tirar nota na escola. O homem ainda está com o corpo, ainda não esfriou no caixão e você já está falando para o avô, para o tio, para o pai, para a mãe, e me proteger. Ai, mamãe, eu estou passando por uma dificuldade, me ajuda aqui, por favor. Acabou de deixa sossega um pouquinho, deixa a mãe embora, deixa o tio embora. Às vezes eles estão numa situação que não lhes permite sequer entender onde estão. Que dizer ainda trazer a você alguma ajuda, não é?
corte o cordão umbilical espiritual nessa dependência. Porque, às vezes, o espírito que a gente ama tanto não está em equilíbrio pleno para poder te atender. Não que você não deva pedir ajuda. Peça ajuda para Deus, peça ajuda para os bons espíritos, peça ajuda para o seu espírito protetor, invoque até Jesus, porque você também terá a sua vibração levada aos planos superiores. Mas aquele que acabou de desencarnar, às vezes está numa situação precária, pelo momento que ele está passando. Então, agora nós vamos ver Kardec, diante desta resposta, perguntando na questão seguinte, o que você vai ler aí? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Ah, então se todo mundo passa por isto, todo mundo tem que enfrentar estas alterações estranhas, ele quer saber, olha na geral aqui, ó. Todos os espíritos têm essa experiência no mesmo grau, durante o mesmo tempo. E esta perturbação será para eles idêntica. Morreu no corpo, do lado de lá, como espíritos, todos vão passar por um estándar de perturbação igualzinha. Todo mundo vai ter a mesma sensação, as mesmas ideias, ou é diferente? Vamos ver qual é a resposta no slide seguinte? Vamos lá, Solange. Não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Ponto. Apesar de ser uma vírgula. Você vê aí um dos critérios básicos da evolução do espírito produzindo efeitos. Quando nós estudamos a escala espírita, na pergunta 100, percebemos que os espíritos da pior espécie são aqueles espíritos impuros. E os que estão no melhor nível são chamados de espíritos puros. Então a pureza, da impureza até a pureza, você tem toda a mescla que no meio mistura ambas. E assim em tudo o que diz respeito ao estado, melhor ou pior, dependendo sempre da sua pureza. A pergunta 88 do Livro dos Espíritos fala que nosso espírito, não o perispírito, nossa essência, ela tem ela existe numa forma que os espíritos chamam de centelha. O que é o espírito? É uma centelha, uma chama, como você queira. Kardec pergunta, ela tem uma cor? Os espíritos dizem, para nós não, para vocês, elas podem ir da sombra ao brilho do rubi. O nosso espírito pode ter uma irradiação que é sombria, escura, e pode ser modificada até chegar ao brilho do rubi, dependendo da sua pureza. A pureza está na resposta da pergunta 88, na resposta da pergunta 90, na resposta da pergunta 92. Todas elas falam de que o que faz o espírito estar em melhor condição é a sua pureza. Se ele pode se lembrar do mecanismo de deslocamento dele de uma região a outra, ele pode, depende do grau da sua pureza. Se ele pode irradiar-se para muitos ambientes ao mesmo tempo e influenciar várias mentes, várias pessoas em diversos lugares, ele pode fazer isso, dependendo do grau da sua pureza. E agora a gente vê, o que acontece na perturbação? Ela dura mais ou dura menos? Depende da pureza. Ela não é igual para todo mundo. Aqui está o texto, olha, a Solange já leu a primeira parte. Ela vai repetir, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então você vê a decorrência da nossa ligação com o plano espiritual e o plano físico. Com nossa ligação ao plano espiritual, enquanto estamos vivos, nós vamos nos livrando desses empeços. É como um balão. Você tem a necessidade de ir embora.
Mas se você quer carregar com você toda a tralha do mundo, o balão não vai sair. Pode cortar a corda que ele vai ficar aqui, ó, rastejando, ele não levanta. Porque ele está muito pesado. Mas se durante a vida você encheu o seu balão e ele está livre do lastro material, a hora que cortar a cordinha, ó, tchum, desaparece daqui, vai embora livre, fácil. Então, o que os espíritos voltam a afirmar é que a nossa ligação com as coisas inferiores, a nossa ligação ao mundo material, os nossos vícios, o nosso apego às coisas, representará uma dificuldade para o espírito depois. A mente está impregnada de matéria. O perispírito está densificado pelas vibrações mentais. Ele quase parece a matéria, de tão pesado. E o espírito acha que ele tem um corpo de carne, porque ele sente dor, ele tem as doenças que o corpo teve, ele tem todas as repercussões naturais nesta área. E então, nós vamos ver que é necessário que nós nos modifiquemos. E agora, isso induz Kardec a fazer a pergunta seguinte, a pergunta número 165, que a Solange vai ler. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Interessante. Veja só, né? Vou fazer essa pergunta para você. Você não conhece nada de Espiritismo. Você ia na igreja. A igreja dizia que você morria, ia para o céu ou ia lá, ó, pro buracão. Ah, isso te ajuda em alguma coisa? O capeta está lá te esperando. Se para o céu vão só aqueles que são puros, ou aqueles que não contam mentira, aqueles que não olham as coisas dos outros com inveja, aqueles que não falam palavrão. Você acha que no inferno, no paraíso tem alguém falando palavrão? Você acha? Você acha que no paraíso tem alguém que chama, ô mano, ô véi, e aí véi, orra meu. Você acha que tem gente falando desse jeito no céu? No céu católico, evangélico, tem os caras tomando umas birita aí, dando umas talagadas. Você acha que é assim? Claro que você sabe que não é. Então, se perguntarem para você, se só existirem essas duas opções, céu e inferno, você já sabe para onde vai, não é mesmo? Ou tem alguma dúvida? Né? Ah, é que eu dei umas moedas lá no semáforo. Eu confessei, às vezes. Eu paguei o dízimo. Eu fiz o que a igreja pediu para eu fazer, ajudava na quermesse, dava esmola para os pobres. Tem uma historinha interessante que é até engraçada. Um sujeito tinha dado uma moeda durante a vida e estava lá passando mal no inferno. Só que aí fez uma petição, fez uma prece. Senhor, eu ajudei as pessoas, eu preciso sair daqui, eu quero que você me receba. Conseguiu sair, escapar do buracão, bateu lá na porta. São Pedro olhou para ele e falou, escuta, você, infelizmente, nós não temos o seu nome na lista. Não, mas eu fiz a caridade. Ah, você infelizmente, não fez como devia. Não, vai lá dentro e fala com Jesus lá, fala com ele que eu fiz a caridade. Qual a caridade que você fez? Ah, eu dei uma moeda para um homem que estava com fome. Ah, é? Tá bom. Então, ó, eu vou lá dentro falar com Jesus. Daí, São Pedro fechou a porta, foi lá. Jesus, ó, o Tonho está aí. Tá aí. Ah, o Tonho, eu sei o Tonho. Então, o que ele está reclamando? Ah, ele está reclamando que ele tem direito a entrar no paraíso. Por que ele tem direito, que ele acha isso? Ah, porque ele disse que fez a caridade. Qual foi a caridade? Ah, ele falou que ele deu uma moeda. Ah, R$1 para um pobre uma vez. E essa moeda, ele quer que a porta do céu se abra. Aí o Senhor coçou a cabeça, falou assim, peraí, Simão. Pôs a mão no bolso, pegou uma moeda de R$1. Ó, devolve a moeda para ele e manda ele de volta para o inferno. Não adianta, com R$1, é melhor o céu ficar sem R$1 e botar o culpado no lugar dele. Então, nós queremos que você pense sobre isso. Eventualmente, as religiões que nos seduzem o pensamento, que nos querem acolher em seu âmbito, são muito boas. Mas você acha que, tendo o inferno como destino, isso te ajudará? Já que você sabe que para o paraíso não dá para ir? É isso que fez, por exemplo, os nossos irmãos católicos inventarem o purgatório.
o limbo, eles não tinham explicação, então eles criavam um lugar e aí vão ficar esses caras. Aí o outro vão ficar aqui desse lugar. O limbo, o Papa Bento XVI já extinguiu. Eu não sei onde eles puseram os caras que estavam lá no limbo. Criança que nasceu sem ser batizada, morreu sem ser batizada. Os pais da igreja, tal, tudo no limbo. No limbo, o lugar deve ser meio esverdeado, né? Sim, você fica tudo cheio de mofo. Não deve ser muito acolhedor, né? Agora, ainda existe o tal do purgatório, que eles estão em processo de extinção. Aí eu não sei onde eles vão pôr esses caras que vão ficar no purgatório, de onde você não sai. Não adianta, você só sai pela reza dos outros. Você acha que conhecer estas coisas faz você ter alguma expectativa? Você saber o que vai acontecer com você depois? Você estar entendendo o que deve fazer agora para não passar pela perturbação? Kardec agora quer te fazer a seguinte pergunta. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, daquilo que vem depois? E aqui você vai ver uma resposta que só pode ser atribuída aos espíritos superiores. Nessa resposta você tem a certeza de que aquilo que foi objeto desta doutrina não veio de uma cabeça humana. Veio de um ser espiritual, de uma força espiritual muito superior. A Solange vai ler a resposta. Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Se você compreende a situação para onde você vai, se alguém te informa que na viagem que você pretende fazer para tal localidade, lá está chovendo, ou lá está frio, ou lá precisa de bota para vencer lama, ou você tem que levar abanador, ventilador, porque é muito quente. Quando você chega lá, você só vai passar calor, ou só vai andar com o pé na lama, se você não der atenção a isto. Mas se você prestar atenção naquilo que te explicaram antes, você já chega certinho. Você já leva a roupa que precisa, você já leva o tipo de bagagem, você já tem todos os materiais necessários para ter uma vida adequada naquele período que você vai ficar lá. Então, certamente, que a doutrina espírita, quando te explica esse mecanismo, essa forma de ação e reação natural, te ajudará, nos ajudará a estarmos melhores do lado de lá, nesse período de perturbação. Mas aqui vem o dado divino, que só a doutrina espírita tem para você reconhecê-la. Não precisa ser espírita. É isso que os espíritos falam. A resposta continua e a Solange vai lê-la. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Saber é bom, porque saber nos prepara. Mas o que vai livrar as pessoas de qualquer religião, de um estado de dureza, de sofrimento do lado de lá, é a prática do bem durante a vida e a consequência da consciência pura. Se você tiver isto, mesmo que você nunca tenha entrado num centro espírita, nunca tenha lido um livro espírita, nunca tenha ouvido falar de espiritismo, ainda assim você estará melhor do lado de lá no período da perturbação. Porque é o que você fez, é a sua essência, é aquilo que você é como espírito que vai contar. Somente uma coisa divina poderia não puxar a brasa para a sua sardinha. Dizer, não, só os espíritas é que vão estar bem. Isso é coisa mesquinha, isso é coisa de gente da terra, de gente egoísta. Mas a doutrina é a doutrina do Cristo, é o Cristo revivido, é o Consolador prometido. Todos podem encontrar estes benefícios, desde que vivam o bem durante a vida física e tenham a consciência pura, consciência limpa. Novamente a pureza, André. Aí de está, novo, a palavra novamente pureza. a pureza importante. Isso mesmo. Bem, programa Espiritismo Sem Mistério, daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, mas eu deixo o convite para você participar do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 1218 38. Se você gosta da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, ligue para a gente, seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Lembrando que você pode ligar para a gente de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados você também pode se inscrever a partir das 9 da manhã até as 3 da tarde. Então, agora que nós vamos fazer um breve intervalo, dá tempo de você ligar, seja mais um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.
Olá, nós estamos retornando com o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos falando sobre perturbação espírita. Estamos na pergunta 163 até 165, é o que se refere ao programa de hoje. Bom, e no bloco anterior nós estávamos falando a respeito da importância de você ter já um pouco do conhecimento espírita, né, nesse período de transe, logo depois do seu desencarne. E vamos em frente, André, então. Isso, nós já então entendemos que o conhecimento nos ajuda bastante. Porque nós podemos agora trabalhar positivamente em uma direção definida. Já sabemos como fazer. Para termos do lado de lá os efeitos, a colheita do que nós plantarmos. Mas isso não é essencial. Não se pode pensar que só os espíritas... Esses que entram em centro espírita para falar mal da vida dos outros, que tomam uns passezinhos de vez em quando, esses que entregam água fluida, que recebem os 3, 4 espíritos por semana, eu sou espírita, agora eu estou protegido por Dr. Bezerra de Menezes. Não. Esses aí às vezes são os piores. Esses é que vão ficar mais perturbados, como fala o espírito Eurípides Barçanufo, que no plano espiritual dirige um hospital de loucos, e os que mais dão trabalho para eles são os espíritas. Doidos. Lá, nesse hospital, uma parte dos espíritas, não é? Aqueles que estavam esperando privilégios. Na verdade, não eram espíritas, eram egoístas, disfarçados. Portanto, é importante que nós agora saibamos. Porém, não é o espiritismo condição para que a pessoa tenha uma outra condição do lado de lá. E ela pode ser uma pessoa bem melhor no momento da desencarnação, se ela fez a caridade, se ela amou o próximo, se ela serviu e ela não tem peso nenhum na consciência. É isso que funciona. Espírita ou não espírita, isso não é o problema, não é a importância. Pouco importa. O que importa é se a pessoa já faz o bem espontaneamente e ela não tem nada a recriminar a si própria. Agora Kardec faz um comentário bem longo, é quase um estudo. Nós teremos os próximos slides, todos eles presos a este comentário. Vamos começar então com esse slide que vem aí. Número 8. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Ela se acha como aturdida no estado de um homem que, despertando de um sono profundo, procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual se libertou. Não basta morrer, não basta ter morrido para descobrir tudo que já esteve no passado. Ou até mesmo para saber quem ele é. Não é assim que funciona. Veja aqui, olha aqui na geral. A lucidez das ideias, aquilo que você começa a pensar com clareza, e a memória do passado, olha, quando eu fui, onde é que eu estive, onde é que eu morei, eu não sei por que eu cheguei aqui. Isto só voltam à medida que se apaga a influência da matéria da qual ele se libertou. Se a matéria continuar a influenciá-lo porque ele quer, ele terá dificuldade de contactar com o passado e com a lucidez. Ele vai ficar perdido, vai ficar confuso, porque no plano espiritual as leis são diferentes do plano material. Ele não sabe como se conduzir. É muito parecido quando você vai dormir e tem um sonho maluco, que você estava sentado, de repente você se vê já debaixo da água, e você está andando de bicicleta debaixo da água, aí a sua bicicletinha sai voando debaixo da água, sai da água e você já está voando. Uma confusão, não é? É uma coisa assim meio de doido. E você fala, mas como é possível? Ou você vê um incêndio e fala, não vou entrar aí não, que eu vou me queimar. Alguém fala, vai sim, pode passar lá. Ai, eu não posso. Aí você tem medo de entrar no incêndio. Você passa... E aí não se queima. Mas eu não entendi por que aconteceu isto. Ou você está em cima de uma montanha... Ou na água, debaixo da água. E vai morrer está afogado. achando que vai morrer afogado e não, você está lá respirando. Porque você está como espírito raciocinando como homem, como corpo. Então essa influência deixa a pessoa confusa. Quanto mais ela estiver presa à matéria, mais ela terá dificuldade de entender-se. E é isso que os espíritos estão explicando e que Kardec agora coloca para nós nesse seu comentário. É como quando você está meio sonolento, acordando de um sono que você... Onde é que eu estou mesmo? Eu não sei. Às vezes você vai visitar um parente, vai dormir, e quando acorda,
Você ainda não teve tempo de processar o fato de não estar na sua casa. Você levanta assim, que bom, eu estou em casa. Não estou, que lugar é esse? Onde que eu estou? Não é? Então, vamos agora ao slide seguinte. Vamos lá. E se dissipe a espécie de neblina que obscurece seus pensamentos. É preciso uma dissipar essa outra neblina. É preciso deixar que ela acabe. Ela precisa se dissipar, desaparecer pela influência da matéria sobre a alma até então. Então, quando passa o tempo e você não fica trazendo mais neblina para você mesmo, fica mais fácil de você se conectar com a sua realidade. A duração da perturbação que se segue à morte do corpo varia muito. Agora a gente vai ver quanto que ela dura. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e mesmo de muitos anos. É menos longa para aqueles que desde a sua vida terrena se identificaram com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Pode passar para o próximo. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. A gente viu até aqui a duração. A duração pode ser breve, média ou longa. Põe o slide anterior um minutinho, Fernando, por gentileza. Obrigado, querido. Olha, ela pode ser de alguns meses, de algumas horas, muitos meses e mesmo muitos anos. É menos longa para aqueles que desde a sua vida já estão trabalhando como um espírito. Porque eles compreendem a sua situação, eles já estão vivendo aqui com vistas à sua realidade espiritual. Ele não é um corpo que tem um espírito. Ele é um espírito que tem um corpo. Não é o corpo mais importante. Se você vive a vida desta forma, é muito mais breve a sua perturbação, porque facilmente você se identifica como um espírito. Aquele que você já era. Mas se você é um corpo, o que você vai fazer agora que você não tem mais o corpo? Onde está você? Não é? É uma confusão. Agora, na sequência, no slide que você vai ver aí, na sequência, essa duração, ela é variada. Essa perturbação é variada e a Solange vai continuar a leitura. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, suplício, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se e não acredita que morreu, sustentando essa ideia com obstinação. Entretanto, vê seu corpo, sabe que esse corpo é seu e não compreende. Vai para frente. Não compreende porque está separado dele. Próximo slide, Fernando. Isso. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não compreende porque elas não o ouvem. Essa ilusão perdura até a inteira libertação do espírito. E só então o espírito se reconhece e compreende que não pertence ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. É surpreendido de improviso pela morte. O espírito fica atordoado com a brusca Pode seguir. Mudança que nele se operou. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como ele pensa, ele vê e escuta, não se considera morto. Sua ilusão é aumentada pelo fato de se ver com um corpo de forma semelhante ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Ele o crê sólido e compacto, como o primeiro, e quando chamam sua atenção... Próximo slide. Quando chamam sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Em algumas reuniões mediúnicas a pessoa diz assim, você consegue pegar seu corpo? Ou quando algum espírito diz para ele, você não quer pegar o seu corpo para ver? Ele não consegue sentir o corpo dele, ele não tem a solidez. Mas para ele tudo é sólido. Por isso que gera essa confusão na cabeça do espírito. Se ele não tem preparo, se ele não tem uma noção clara a respeito disso, essa perturbação é complexa, porque ele vai se ver vivo e não terá nenhuma das características da vida que antes ele estava acostumado. Você vê, ele tem todas as dificuldades
para uma vida normal. Ele não consegue pegar coisas, ele fala com pessoas que não respondem. E olha que interessante, em muitas reuniões mediúnicas, aquelas em que médiuns, dentro das disciplinas corretas da doutrina espírita, são utilizados como instrumentos para que entidades venham se manifestar, muitos destes espíritos são trazidos para saberem que morreram, porque senão eles não vão acreditar nisso. E boa parte deles se manifesta exatamente dizendo que está vivo. Não, eu não morri, eu estou vivo, olha eu aqui, olha eu estou me vendo. É verdade, você não morreu. E é isso que geralmente os preparados dialogadores dizem a ele. Não, você está certo, você não morreu. O que morreu foi o seu corpo. O seu corpo morreu. Mas o seu corpo não era você. Mas ele está tão mentalmente identificado com o corpo que ele não admite essa hipótese. Ele não trabalhou isso com ele. Por isso que ele está numa condição de sofrimento. Por isso que ele tenta ir ver a família e não consegue ser identificado. Às vezes, algumas mães ou pais que morreram com doenças graves e continuam achando que estão vivos, eles visitam a casa que eles acham que é deles. E a presença deles naquele ambiente produz nos espíritos que estão lá, nos seus filhos, enfermidades. Pela presença, os miasmas vão sendo inoculados sem querer. Eles não estão lá para prejudicar a criança, o filho que eles amam, mas a vibração deles é tão densa que eles acham que estão vivos, que as crianças começam a ficar irritadas, começam a ficar doentes, começam a ter bronquites, começam a ter insônia, começam a ficar nervosas, ter urticárias, ter problemas assim. E aí a pessoa, eu chego perto, ele fica doente, quando eu me afasto ele melhora. É, isso mesmo. Mas ele ainda não aceita. Então, nas reuniões mediúnicas, muitas vezes, utilizando-se de um outro corpo, sabe por quê? Porque o médium tem energia vital. O corpo dele tem calor, tem aquilo que o espírito já viveu em outra época com o corpo que ele possuía. E aí, então, quando ele é acoplado, ele é aproximado do corpo de carne, de um outro, ele começa a ouvir com toda a lucidez, como se o ouvido fosse dele. Ele começa a falar como se a boca fosse dele. E ele, então, começa a dizer, eu estou vivo, eu estou vivo. E então, é que, nesta ocasião, o dialogador pode dizer a ele, escuta, dá uma olhadinha no corpo que você está usando agora, neste momento, é seu? E aí ele se olha e ele vê que ele está dentro do corpo de uma outra pessoa. Não, eu não sou desse jeito. Às vezes ele era homem, está usando um corpo de mulher. Era mulher espiritualmente, está se manifestando por um médium homem. Não, eu não sou esse cara, essa cara aí não sou eu. Então, você não está vendo? Você está falando por um corpo que não é seu. Aí é que o espírito começa a entrar, a assumir mentalmente. Quer dizer, então, que eu morri? Alguns falam isso e entram em crise. Então, é verdade? Ele já sabia. Entendam isso. No fundo, as coisas ficam tão diferentes que, em alguma medida, ele já tem uma noção, que ele não quer aceitar. Só que quando ele é esclarecido, ele começa a se sentir mais calmo. Esse é o primeiro passo. É dar a ele a consciência. Escuta, você percebeu que você está falando, você está sentindo, e você não está morto, você está vivo. E agora, você sabe que tem muitos que gostam de você, que estão se preocupando com você. Trouxeram você aqui hoje. Ah, é mesmo? Aí, geralmente, sempre aparece algum espírito que ele conheceu, se é alguém que está querendo aceitar isto. Então, você vê, é algo que é interessante. Os espíritos estão meio que alienados. Parecem, Solange, que não são eles mesmos, que eles não viveram a desencarnação. Estão tão embutidos na ideia de terem um corpo vivo de carne, que eles acham que aquele que eles estão vendo com eles é o de carne, e não é. Então, agora, continua o slide. É o slide. Perdão, André, o 14 Peraí. É o 13. Aqui. Só que eu perdi aqui meu slide. Vamos lá. Vamos lá? Esse fenômeno é análogo aos dos sonâmbulos. Aqui. Dos sonâmbulos iniciantes. Que não acreditam que estão dormindo. Continua, Solange. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Para os sonâmbulos. Não, eu não estou dormindo. As pessoas que têm sonambulismo não acham que estão dormindo, elas acham que elas estão acordadas. Porque para eles, dormir é o quê? É não ter faculdades. Ora,
Como pensam e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não lhes tenha chegado inesperadamente. Todavia, é sempre mais Pode seguir o slide. É sempre mais. generalizada naqueles que, apesar de doentes, não pensam em morrer. Vê-se então o singular espetáculo de um espírito assistindo aos próprios funerais, como se for um estranho, e deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento em que compreende a verdade. Imagina, ele não quer aceitar que é ele que está morto. Ele não, eu estou indo no velório, eu não sei, um velório. Não sei de quem, mas não sei de quem, mas estou eu tô indo enterrando lá, alguém, né? eu estou aqui fazendo companhia. Vou dar uma olhadinha. Aí não chega perto do defunto, né? Porque a cara Aí é dele. o choque é grande. Então, alguns têm esse comportamento anômalo, inclusive, porque não querem ver a verdade. Mas nós temos mais um slide que termina o comentário, 2 slides para o término do comentário. Slide 15. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam à medida que ela se reconhece. Continua no próximo slide. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa apenas com aqueles que lhe interessam. Aqui está o que nós dissemos no comentou, programa André. anterior, capítulo 18 do livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. Nas mortes violentas, nas mortes coletivas, aliás, tem-se observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Diz lá o Druso, a morte pode ser a mesma para todos, mas cada um é um para a morte. Estes são ensinamentos preciosos e que nós iremos entender na medida em que aprofundemos aquilo que os espíritos e Kardec estão explicando nestes comentários. Porque é um grande resumo. Kardec fez nos comentários um resumo muito completo de qual é a posição. E mais uma vez ele realça que para o homem de bem, a desencarnação não tem nada de sofrimento. Ele está em paz, está tranquilo. Ele está, assim, livre. É um despertar tranquilo. Agora, para aquele que tem a consciência pesada... Para os que não têm a consciência pura, ela é cheia de ansiedade e de angústias. Que aumentam à medida que ela se reconhece, que a alma se reconhece. Aumentam à medida em que ela sabe, puxa, quer dizer então, eu estava adiando aquele negócio, eu não vou pedir desculpa não, a semana que vem eu vou lá. Briguei com meu pai, mandei o velho passear, botei ele no asilo. Ah, mas agora eu estou morto, o meu corpo morreu. E a consciência, como vai? Está bem? Não. Onde será que está meu pai? Ai, eu abandonei ele, eu briguei com ele, eu não pedi desculpa. Ora, teve 20 anos para pedir desculpa. Por que ficou um ano, um dia, sem pedir desculpa? E se você morrer naquele dia? No dia seguinte, vai levar isso para lá. Eu conheço muita gente que nos procura na casa espírita, desesperado, por quê? Porque a pessoa que ele acabou de sepultar não deu tempo de ele fazer as pazes. Será que ela está boa? Será que ela me perdoou? Será que ela vai ter assim, o perdão? Vai ter uma boa lembrança? Eu não pedi desculpa, eu tinha que ter ido lá, mas eu não fui. E aí você está esperando, a pessoa está esperando que alguém resgate, através da mediunidade, aquele espírito, que o espírito baixe e diga, não, meu filho, eu te perdoo. Não, você me prejudicou, mas eu já esqueci, para aliviar a consciência. Só que não é assim que funciona. Então, é bom que a gente procure limpar a consciência antes que seja tarde. Não adie. Semana que vem eu vou lá e peço desculpa. Semana que vem eu vou e devolvo o que eu peguei emprestado, o que eu peguei, roubado. Você já imaginou o peso desses políticos que corrompem-se para roubar de uma nação inteira?
e deixar um rastro de cadáveres que não tiveram alimento, não tiveram escola, não tiveram hospital, não tiveram remédio, em sua consciência, é uma tragédia. Você não precisa nem ter raiva deles, porque o que os espera do outro lado vai causar piedade para o pior dos homens, ver aquilo que acontece com eles. Mas, perturbação, a gente, por aqui, encontramos o término deste trecho, desta área do Livro dos Espíritos. Não é, Solange? Isso mesmo, nós estaremos dando continuidade, então, no próximo programa. E já estamos finalizando, André. Aí, Vamos falar para eles, porque tudo isso que está sendo comentado aqui, as obras de Francisco Cândido Xavier explicam com uma beleza imensa. No nosso o Espírito da Letra você vai encontrar. Nós temos todos os 6 primeiros livros praticamente lidos e comentados, um capítulo por capítulo. E um dos que fala sobre a morte é Obreiros da Vida Eterna. Nós ainda não chegamos neste aqui, Ação e Reação. Estamos fazendo a leitura e comentário de um maravilhoso que se chama Libertação. Entre no nosso site, no youtube.com/o Espírito da Letra, ou assista aqui na TV Mundo Maior, que nós temos o Espírito da Letra também sendo exibido. Libertação está indo todas as semanas. Agora, os outros programas dos outros livros, aqui na TV Mundo Maior, eu não sei se estão passando ou se estão arquivados. Mas nós temos isso tudo no nosso canal do Espírito da Letra no YouTube. É isso mesmo, aproveitem. Bom, nós agradecemos a sua participação, que essa semana seja de muita paz e até a próxima edição do programa Espiritismo Sem Mistério. Grande abraço. Até lá. Tchau.